Salve, salve nação, sejam todos bem-vindos. Futuro definido para Danilo e Gabigol volta a ser mira aí do Cruzeiro. O que está acontecendo? A informação é a seguinte: após esse impasse com o Dudu aí, perdeu o Dudu novamente, porque chegou a contratar e agora não contratou. Então eles estão mirando o Gabigol e vão fazer forte investida nos próximos dias aí. Vamos falar também do jogo de ontem, que ontem o empate com gosto de vitória, porque foi na raça, foi na luta, foi cheio de desfalque. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação do nosso Mengão. Peço a você que taque o dedo no like e depois se inscreve. Não custa nada, é de graça. Você que fica aí de cantinho, taca o dedo no like, depois se inscreve. É de graça. Vou deixar um QR Code na tela aí para você apontar o seu celular e comprar camisas e presentes do Flamengo com desconto. Isso mesmo, com desconto e parcelado. E no primeiro link da descrição aí, só clicar que você compra camisas, tudo do Flamengo com desconto também. Abençoado Fla é o seu canal de conexão com o Flamengo. Se você põe fé que o Flamengo vai ser campeão, comenta aí. Tamo junto, nosso Mengão malvadão, que apesar dos desfalques tá fazendo bonito. Vamos que vamos. Meus amigos, situação é a seguinte: Cruzeiro abriu conversas aí com o Palmeiras, com o Dudu, chegou a acertar salário. Aliás, ia dar um aumento de 30% no salário do Dudu, que já é o maior do Brasil. Mas aí o que aconteceu? O Dudu aceitou logo de cara. Mais 4 anos de contrato, com possibilidade de renovação para mais um, se ele cumprisse metas. Beleza, o jogador na hora aceitou. Ia pagar mais 4 milhões ao Palmeiras, que também seria um bom valor, porque o jogador já tem 32 para 33 anos, está voltando de lesão, é uma incógnita. Então estava tudo certo. Porém, sobre forte pressão aí da torcida do Palmeiras, Dudu resolveu voltar atrás e o Cruzeiro ficou chupando o dedo. Essa é a verdade. E aí o que eles fizeram? Eles que já estavam sondando o Gabigol, agora preparam uma proposta forte aí para levar o Gabigol no meio do ano. Então o Flamengo pode sim receber uma bolada aí já no meio do ano pelo Gabigol. Ou seja, o Flamengo vai ter que botar a casa em ordem aí e ver se quer conseguir, se quer prosseguir com o Gabigol ou se vai deixar ele sair para o Cruzeiro. O Flamengo pretende aí fazer uma proposta de renovação, já que o Gabigol está sendo muito assediado e o Cruzeiro vem com muita grana, galera. Então o Flamengo pode perder o Gabigol agora no meio do ano. Essa é a informação. Então a situação não é boa, nada boa para o Flamengo. O Flamengo que jogou ontem com o Atlético Paranaense aí, empatou em 1-1. Empate com gosto de vitória. Por quê? Porque o Flamengo jogou contra contra todos, Jogou contra a arbitragem, jogou contra o Atlético Paranaense e contra os antes aí que ficam secando. O Flamengo que tinha aí praticamente 10 desfalques, Se você contar o técnico Tite, não pôde também estar à beira do gramado, que estava suspenso. Foram 10 desfalques. Alguns lesionados, outros convocados pelas seleções aí do Uruguai e do Chile. Então o Flamengo ontem, sem Arrascaeta, sem De La Cruz, sem Varela, sem Eric Pulgar, sem Matias Vinha, sem Alan, sem Igor Jesus, sem Cebolinha. Então o Flamengo cheio de desfalques, sem o Carlinhos também e sem o técnico Tite. Então cheio de desfalques, consegue um empate fora de casa com gosto de vitória. O Flamengo poderia sim ter ganhado, porque aquele gol mal anulado lá do Gabigol foi uma vergonha. O Gabigol não estava impedido, era gol legítimo, mas pegaram uma posição ruim e deram lá, anularam o gol. Então o Flamengo era para ter com a vitória. Mas o empate já foi importantíssimo, foi muito bom. Por quê? Porque ganhar lá é difícil. E empatar também não estava fácil, porque o Flamengo estava perdendo. Então o Flamengo empata, faz um belo jogo aí. Everton Araújo, que entrou no finalzinho do jogo, conseguiu fazer o seu jogo. Inclusive ele, que antes do jogo lá, tinha falado com a namorada que ia fazer um gol. E fez. Então show de bola, menino estreia aí com o pé direito e promessa para o próximo jogo. Deve entrar até como titular para o próximo jogo, porque tem um outro problema aí. Fabrício Bruno ontem tomou o cartão amarelo, está suspenso, não joga a próxima partida. Lembrando, o Flamengo está de folga hoje, só se representa amanhã e começa a se preparar para pegar o Bahia na quinta-feira. Então, Everton Araújo pode ser titular no lugar aí do Léo Ortiz, vai para a zaga, E o Everton Araújo deve ser titular na meiuca ali. Só que tem a possibilidade também do Ayrton Lucas estar voltando. Então isso tudo pode ajudar. E o Danilo, rapaz, o que está acontecendo com o Danilo? Danilo tem o futuro definido aí na Juventus. O que acontece?
Thiago Motta, que é o novo técnico lá, disse o seguinte: tem alguns jogadores no elenco que são intocáveis. É verdade que a Juventus quer rejuvenescer o seu elenco, né? Ela quer um elenco mais jovem, pretende o ano que vem. Pretende ano que vem, não, pretende agora já no meio do ano, começa a temporada deles agora no meio do ano. Eles pretendem chegar firme e forte para estar conquistando títulos. Então, eles querem rejuvenescer o elenco, querem brigar por títulos. E de alguns jogadores acima de 30 anos aí, a maioria que tinha mais de 30 anos, eles iam liberar, dispensar e negociar. E entre os negociáveis aí, todo mundo falava no Danilo, que é sonho antigo do Flamengo. O Flamengo já fez propostas, já sondou o jogador, o Tite já ligou para o jogador pessoalmente, deixou encaminhado ali um acordo, o jogador topou. A única coisa que estava pegando é que o jogador queria permanecer ainda um pouco mais de tempo na Europa. Ele queria ficar lá mais uma temporada na Europa. E ele tem mais um ano de contrato com a Juventus. E agora, com o Thiago Motta aí, que é o técnico, afirmando que alguns jogadores são intocáveis. Entre esses intocáveis está exatamente o Danilo. Então Danilo praticamente tem um futuro definido e vai ficar na Juventus por mais um ano. E no final do ano ele pode assinar um pré-contrato para sair de graça no meio do ano que vem. Então o Flamengo continua ali, né, de cantinho observando. E há a possibilidade do Flamengo sim contratar ele. É desejo antigo. O cara chegaria muito bem no Flamengo, porque hoje o Flamengo precisa, mas com urgência, no lateral direito, porque saiu o Varela aí, tá o Wesley. O Wesley faz umas partidas de razoável para ruim. Ele não consegue ser bom. Ele tenta, mas ele tropeça, ele faz, acaba errando. Aí a bola bate nele, vai para fora. Vocês viram o jogo aí, vocês sabem. Então o Flamengo pretende estar se reforçando na lateral, pretende também estar se reforçando no meio de campo e na ponta direita. E com isso, né, Danilo seria aí um principal reforço para o meio do ano, mas já não vai ser mais. Inclusive o Flamengo pretendia trazer Danilo, Oscar, Claudinho, todos três aí praticamente descartados, a não ser que chegue, que tenha uma reviravolta, mas até o exato momento está descartado qualquer um dos três. Agora, vamos falar do nosso futebol aí, que tá difícil, né? Ontem, apesar dos erros do VAR, o Flamengo conseguiu esse empate importantíssimo. Um grande detalhe aí, né? O Flamengo cheio de desfalques, fez bonito. Já para a próxima partida também vai continuar cheio de desfalques, mas ontem a gente tem que exaltar aí o goleiro Rossi, que foi um verdadeiro líder. Botou o time para frente, foi para ataque, incentivou, apoiou, até que o Flamengo conseguiu o gol. Outro jogador que está jogando muito, apesar, né, de ter sido ele ali o causador do pênalti, é o Davi Luiz. O Davi Luiz cresceu muito nos últimos 4 jogos, tem sido um zagueiro importantíssimo e sem querer, mas de forma errada, dentro da área você não pode ficar com os braços abertos. Ele estava, acabou causando pênalti, o qual aí poderia ter dado a vitória ao Atlético Paranaense. Outro jogador que jogou muito bem, que tem que também falar, é o Léo Ortiz. O Léo Ortiz tá de brincadeira, ele como volante, ele está sendo nota 10. Não deve jogar como volante na próxima partida. Por quê? Porque o Fabrício Bruno suspenso, ele deve ir para o lugar do Fabrício Bruno, porque até então o Léo Pereira, que também está jogando bem na lateral esquerda, vai continuar na lateral esquerda, porque ainda é uma incógnita se o Ayrton Lucas vai estar ou não à disposição para quinta-feira. Então, se o Ayrton Lucas não tiver, Léo Pereira vai ficar na lateral esquerda. Se ele tiver, aí pode ser que o Tite mantenha o Léo Ortiz ali de volante e o Everton Araújo vai ficar no banco. Então essa aí é a ideia. Depois aí a gente tem o Gerson, que fez uma partida muito aguerrida, foi um cara muito guerreiro, não jogou tudo que podia, não conseguiu. Aliás, ontem estava realmente difícil, apesar que eu acho que o Flamengo foi bem melhor do que o Atlético Paranaense. Mas o resultado, né, apesar de ter sido bom, poderia ter sido ainda melhor. Luiz Araújo fez uma boa partida, mais discreta do que na partida contra o Grêmio, mas fez uma boa partida, esteve bem ali, fez o que deu. Na ponta direita, o Bruno Henrique estava mal, saiu, porque segundo informações que a gente tem aí, estava com problemas de barriga, coisa e tal, mal-estar, e pediu para sair. Na mexida ali colocaram o Vitor Hugo, que entrou até bem, mas eu acho que foi uma mexida errada, porque o Vitor Hugo é lento. Talvez poderia ter colocado o Matheus Gonçalves, que é mais rápido. Mas a equipe técnica toda ele tem um cisma com o Matheus Gonçalves que não dá para entender. O jogador é desejado em vários clubes aí, era para ser titular no Red Bull Bragantino, porque o Flamengo não vendeu ele. Se o Flamengo tivesse vendido, ele era titular lá hoje.
E no Flamengo ele não tem chances aí, né? Vai entender isso aí. Por um outro lado, a gente teve o Pedro ali, correu bastante atrás, poderia ter feito um gol no finalzinho de cabeça lá. Um jogador também que está se entregando bastante. Gabigol entrou, se entregou, mostrou bastante vontade ali, apesar de tudo, né? Chegou a fazer o gol que foi anulado. Então o Flamengo fez uma boa partida assim. A esperança aí que mesmo com o time cheio de desfalques possa vencer o Bahia, não é difícil. Lembrando que o Bahia está na terceira posição, nós estamos em segundo. E o Botafogo na liderança aí com um ponto a mais. Só que o Botafogo agora enfrenta lá no Newton Santos o Atlético Paranaense, que é um time difícil de enfrentar. E pode ser aí que o Botafogo tenha um tropeço em casa e aí o Flamengo vencer no Bahia, volta à liderança. É tudo difícil, mas o Campeonato Brasileiro é assim, é o campeonato mais competitivo que tem na face da terra. Muito difícil o campeonato. As pessoas aí não dão valor, mas o Campeonato Brasileiro é muito difícil. E o resultado vem para aquele que é mais persistente. Então, o Flamengo vai persistir, correr atrás e vencer. Então é pontinho por pontinho. Se passar essa fase agora mais difícil aí, que tem Copa América, tem esse desfalque por lesão, o Flamengo tem tudo para continuar embalado aí. E é isso aí, conseguir esse título, vencer mais um brasileiro, fazer história, tem tudo para conseguir isso. Então só basta os jogadores continuar focados. Se o Flamengo ganha do Bahia agora e o Botafogo perde, o Flamengo volta à liderança. Lembrando que no segundo turno ainda tem confronto direto, ou seja, a gente está na metade do primeiro turno, ainda tem muita competição pela frente. Muita água vai passar debaixo dessa ponte. Então o Flamengo focado aí pode conseguir excelentes resultados e pode ser campeão sim, galera. É só acreditar e continuar indo para cima aí. Outro detalhe que a gente não pode esquecer é que se não chegar esses reforços que o Flamengo deseja, a situação pode complicar também no futuro, né? Porque a gente ainda vai ter paradas aí da data FIFA, para amistosos, para eliminatórios da Copa do Mundo. Então o Flamengo tem que se reforçar sim. E tá difícil de se reforçar, por quê? Porque tem pouco jogador qualificado no mercado e os poucos que tem estão caríssimos. Então o Flamengo está tendo dificuldade nisso aí. Mas tudo é possível. O Flamengo tem que focar e acreditar. Dá para contratar? Dá para ganhar? Dá. É difícil? É, mas é possível. Então abençoado Fla. Taca o dedo no like. Depois se inscreve. Aqui é Mais Flamengo. Tamo junto. Vamos que vamos. Forte abraço e fui. É nóis. Valeu, galera.